Palavra da Verdade, devocional de 20 de novembro. O triunfo de Deus sobre os reinos do mundo. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, de 20 a 23. Fazia cerca de 15 anos desde que os filhos de Israel haviam voltado do cativeiro babilônico. Era a celebração da fundação do segundo templo. O profeta Ageu foi o grande instrumento de encorajamento do povo, ao lado de seu companheiro de ministério Zacarias. Após retomarem a reconstrução do templo, eles o dedicaram ao Senhor durante a festa dos tabernáculos. Zorobabel, governador de Judá e descendente de Davi, liderava a obra ao lado de Josué, o sumo sacerdote. A pedra fundamental, no entanto, foi assentada com muitas dificuldades e a conclusão do projeto era ameaçada pela oposição dos inimigos. A reconstrução ainda demoraria 4 anos para ser concluída, portanto faltava ainda muito chão. Como líder do remanescente, Zorobabel precisava de muito encorajamento para manter-se firme diante da oposição e das intrigas políticas dos inimigos. Teria ele pulso para liderar aquela pequena igreja, mantendo-a firme e inabalável até o fim da obra? Conservar-se-ia ele forte, corajoso e destemido até o fim? E se tivesse firmeza, sobreviveria às pressões e resistiria no posto de governador? Conseguiria ao menos se manter vivo até a conclusão da casa do Senhor, naquele contexto de convulsão internacional? Esta profecia é dirigida, portanto, especialmente a ele. Deus promete o restabelecimento do trono de Davi e o cumprimento da esperança messiânica. A profecia tem um duplo objetivo. O primeiro, para o futuro imediato, era assegurar a Zorobabel que o Senhor, por seu intermédio, levaria à consumação o projeto de reedificação da sua casa. O segundo, para um futuro mais distante, era que a conclusão da casa do Senhor seria um sinal da reedificação da casa real davídica e da linhagem messiânica, da qual Zorobabel era o herdeiro. No reinado vindouro do Messias, o reino de Deus triunfaria sobre os reinos do mundo. Ageu está, portanto, proclamando a palavra do Senhor para o futuro em termos do seu presente contexto. Como se dará o triunfo do Rei dos Reis sobre os reinos deste mundo? Em primeiro lugar, o Senhor diz que os governos humanos serão subjugados. Ageu usa a linguagem apocalíptica, que nos profetas é o recurso típico da descrição do futuro distante. Ele fala de uma convulsão do planeta na figura de um terremoto. Farei tremer ou abalar os céus e a terra, no verso 21b. A descrição se estende para além da crise geopolítica do seu tempo. Ela tem, portanto, um alcance escatológico apontando para o tempo do fim. A atividade cósmica do Senhor, abalando céus e terra, teria consequências diretas sobre a casa de Davi. Conforme o verso 22a, o Senhor subjugaria as nações pela subversão da força política dos governos. Na época da reconstrução do templo já havia grande convulsão sociopolítica. Dario conseguia conter rebeliões por todo o império surgidas após o reinado de Ciro, principalmente no governo do filho deste, Cambises. Com grandes dificuldades, mas com eficácia, manteve o império unido e pacífico. Todavia, tal como no versículo anterior, essa palavra também se estende ao futuro. Refere-se à ascensão e queda dos reinos e ao estabelecimento do reino de Deus. Segundo a palavra do Senhor, uma era de guerras, revoluções e contra-revoluções caracterizaria os próximos séculos. Tais abalos serviam ao propósito divino de preparar o caminho para o reino messiânico. Sabemos que esta ascensão e queda dos reinos, que fora também anunciada antes por Daniel, prosseguiu por todo o período chamado interbíblico, e as nações seriam subjugadas também pela aniquilação da sua força bélica ou militar através da rivalidade das próprias nações entre si, como ele fala no verso 22.
Em segundo lugar, o Senhor mostra que o reino de Deus se tornará o único no mundo por meio do seu reino messiânico. O Senhor fala a Zorobabel, governador de Judá. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 23. Zorobabel é identificado primeiro por sua função política, lembrando-lhe que sua posição de governador acontecera sob a mão providencial e soberana do Senhor, dando-lhe destaque na comunidade do remanescente eleito. O título sinaliza igualmente o domínio do Senhor sobre a história presente e futura, mostrando o futuro estabelecimento consumado do reino de Deus. Além disso, o Senhor chama Zorobabel de meu servo, um título messiânico, o mesmo usado para homens que exerceram atividades redentoras na história da salvação, como Abraão, Moisés, Josué, Samuel e Davi. Isaías também usou o mesmo termo para se referir ao Messias vindouro, para o qual todos os anteriores apontavam. O coração dessa promessa, portanto, é o conceito messiânico, e Zorobabel é um tipo do Messias, um representante de Cristo. O Senhor promete tomá-lo e fazer dele um anel de selar, o símbolo do trono e da autoridade real. Isto significava que, por meio de Zorobabel, a dinastia davídica teria continuidade e, consequentemente, a linhagem messiânica seria preservada a fim de que o Messias nascesse na plenitude do tempo. Zorobabel nunca assumiu o trono real, mas sua posição de governador e, portanto, de cabeça de Judá, mesmo exercendo um discreto governo regional subordinado ao domínio persa, era um sinal vivo de que a linhagem messiânica teria continuidade. Além do mais, ele cumpriu plenamente o seu papel, que foi reedificar o templo. E isto era um sinal de que o Senhor cumpriria a promessa de estabelecer a casa de Davi para sempre. Assim, o Deus da aliança, que habita no meio do seu povo, sustentando-o e dirigindo-o com seu espírito e sua palavra, assegura ao remanescente eleito que seu pacto com Davi não fora anulado. Zorobabel, um descendente da linhagem messiânica, que recebeu um papel de governo, é o escolhido do Senhor. Temos, portanto, nessa profecia, as duas grandes promessas centrais do pacto de Deus com seu povo. Primeiro, a promessa da presença contínua do Senhor, o que alguns estudiosos chamam de princípio Emanuel, simbolizada pelo templo. E segundo, a vinda do Messias para consumar a salvação de todos os povos, tipificada pela pessoa de Zorobabel. A encarnação de Cristo é o cumprimento inaugural dessas duas promessas. Cristo é o filho de Davi prometido nas Escrituras. Ele é Deus conosco, trazendo em sua morte e ressurreição a salvação esperada desde os tempos antigos. Ele veio inaugurar o reino salvífico de Deus e edificar para si um santuário vivo, o qual somos nós, os que cremos nele, e do qual ele é a pedra angular. Nós somos os súditos desse reino e as pedras vivas desse santuário. Em sua segunda vinda, ele consumará o reino de Deus, cumprindo cabalmente essa profecia. Então os poderes dos céus serão abalados, as nações serão julgadas e exterminadas, conforme o próprio Jesus fala em Mateus 24, de 29 a 31. E os reinos do mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo, conforme Apocalipse 11, 15. Essas verdades têm pelo menos 3 aplicações para o povo de Deus hoje. A primeira delas é que não devemos temer as grandes reviravoltas e convulsões geopolíticas do nosso tempo. Elas são instrumentos da providência de Deus para levar a cabo o seu plano redentor. Tem sido reconhecido que o mundo está cada vez mais hostil à fé cristã. Devemos, no entanto, erguer a cabeça e exultar, porque isto significa que a nossa redenção se aproxima, conforme Jesus falou em Lucas 21, 28. A segunda verdade, ou aplicação, é que devemos aprender a contemplar a glória de Deus nas coisas pequenas, realizadas através daqueles que para o mundo são desprezados. Foi contemplado em sua fraqueza que o Filho de Deus nos revelou a sua glória, glória como do unigênito do Pai, conforme João 1,14. E nós nos surpreenderemos com o fulgor da glória de Deus, refletida na face daqueles que trabalharam na obra do Senhor, fora dos holofotes, como Zorobabel. Em terceiro lugar, temos assim, portanto, na história de Zorobabel, a motivação para permanecermos firmes e inabaláveis,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.